Se tem uma coisa que a gente não pode negar, é que P. Diddy, ou Puff Daddy, como era chamado nos anos 90, é um dos caras mais influentes do hip hop. Mas como ele foi de um moleque nascido no Harlem, em Nova York, até se tornar um rapper bilionário polêmico com várias acusações graves. Neste vídeo você vai descobrir como Diddy Combs se tornou o diabo de Hollywood. Sean John Combs nasceu em 1969. O cara cresceu num bairro Barra Pesada, onde a violência era rotina. Mas Diddy sempre foi aquele moleque esperto, sabe? Que sabia que precisava sair dali. A mãe dele, Janice, o criou sozinha depois que o pai foi morto num lance muito doido envolvendo o tráfico de drogas. Quando seu pai Melvin morreu, Diddy tinha apenas 2 anos. Ele só foi descobrir sobre a morte do pai bem mais tarde. Inclusive, seu pai tinha uma conexão com Frank Lucas, um famoso traficante americano que teve sua vida retratada no cinema com o filme O Gangster. Diddy fez faculdade de administração e ficou muito popular por organizar festas que atraíam milhares de pessoas. Porém, em uma delas tudo deu muito errado. Em 1991, ele copatrocinou um jogo de basquete e um show no City College de Nova York, onde uma tragédia ocorreu. O evento foi superlotado com cerca de 5.000 pessoas no ginásio, que tinha capacidade para 2.730. O que aconteceu foi que a multidão ficou tão enfurecida quando os organizadores trancaram as portas, que arrombaram as entradas e invadiram o lobby. O resultado foi que 9 pessoas morreram e 29 ficaram feridas. Combs foi acusado de contratar seguranças inadequados e inexperientes. Para se livrar das acusações, ele e seus advogados fizeram um acordo com familiares das vítimas pagando $750 mil. Foi nessa época que Andre Harrell, presidente da gravadora Uptown Records, o convidou para fazer um estágio como produtor. Mas foi com sua própria gravadora, a Bad Boy Records, que ele começou a dominar o mercado musical. Ele descobriu nomes como Faith Evans, Maze, The Notorious B.I.G. e isso aumentou e muito seu status no cenário musical hollywoodiano. Diddy, com sua gravadora, foi responsável por lançar o primeiro álbum de Big, Ready to Die, que bombou nas rádios com 2 hits, Juice e Big Poppa. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Big tinha uma imensa gratidão por Diddy, por ter alavancado sua carreira. He took me out of a dangerous game, you know what I'm saying? I mean, I was selling drugs real hard, you know? When I got the record deal, all I got cut short. So it's like he Jesus to me, you know what I'm saying? Because he just saved me. And it's real, and I go all out. Now, I ain't saying none of that. I'm not Jesus. To Jesus. Me, he saved me. I love you. Após a morte de Big em 1997, aos 24 anos, que foi assassinado a tiros em um crime que nunca foi solucionado, Diddy lançou uma música em homenagem ao amigo, que se tornou um estrondoso sucesso mundial. A música é I'll Be Missing You, um tributo a Big, em que a base da música é um sampler de Every Breath You Take, clássico do The Police. A música entrou no primeiro álbum lançado por Combs, que vendeu cerca de 7 milhões de cópias pelo mundo. Mas como o sucesso nunca vem fácil, com Diddy não foi diferente. Ele se envolveu em várias tretas, incluindo a famosa briga entre o leste e oeste do hip hop nos Estados Unidos, que acabou com as mortes de Tupac e Big. E outra morte cercada de polêmicas foi a de Michael Jackson em 2009. Embora não existam provas concretas de uma ligação direta entre Diddy e os eventos que levaram à morte do rei do pop, as teorias da conspiração ganharam força. Algumas pessoas afirmam que Diddy estava envolvido nas redes de influência e poder que cercavam Michael, especialmente na indústria da música. Michael Jackson morreu de uma overdose de medicamentos, e muitos acreditam que isso tenha sido o resultado de pressões imensas que ele enfrentava no final de sua vida. Algumas teorias sugerem que Diddy, como uma das grandes potências da indústria musical, sabia mais do que admitia sobre o ambiente que cercava Michael. E tem quem acredite que Diddy, junto com outras figuras influentes da música, teria se beneficiado com a morte do astro, já que o controle do catálogo musical de Michael Jackson valia uma fortuna. Os relacionamentos de Diddy nunca foram tranquilos. Um dos casos mais conhecidos é com a cantora Cassie. Eles ficaram juntos por anos, mas os rumores de que ele controlava todos os passos dela sempre circularam. Ele era possessivo e violento, e isso foi exposto quando ela finalmente saiu dessa relação. Cassie revelou que por trás das câmeras, o que rolava era controle e muita manipulação.
Além disso, em maio deste ano, um vídeo viralizou na internet em que mostra Cassie sendo agredida por combis no corredor de um hotel em Los Angeles em 2016. Com Kim Porter, a mãe de 3 dos seus filhos, a história também não foi diferente. Ela chegou a dizer que teve que lidar com muitas traições e humilhações. Eles tiveram uma relação de idas e vindas por mais de uma década, e mesmo depois de separados, o vínculo entre eles continuava, principalmente por causa dos filhos. Mas em 2018 algo chocou o mundo. Kim foi encontrada morta em sua casa, vítima de uma pneumonia segundo os laudos. Só que a causa da morte dela não convenceu todo mundo. Várias teorias começaram a surgir na internet. Algumas pessoas dizem que Kim sabia demais sobre os segredos de Diddy e sobre o que acontecia nas festas dele. Teve até quem apontasse que ela tinha planos de escrever um livro contando tudo o que sabia. E até hoje muitos perguntam, será que essa morte foi mesmo natural ou tem algo mais por trás? Agora, além dos romances, outra relação chamou a atenção, sua amizade polêmica com Justin Bieber. No início da carreira, Diddy se aproximou de Bieber e virou uma espécie de mentor para ele. Porém, muitos questionaram essa proximidade. Bieber, na época um adolescente, foi visto várias vezes em festas de Diddy, eventos que tinham fama de serem selvagens e nem um pouco apropriados para um garoto tão jovem. Bieber chegou a comentar em algumas entrevistas que essa época foi uma das mais difíceis da sua vida e que ele se envolveu em muitas coisas erradas. Ele disse também que queria proteger a cantora Billie Eilish e que não queria que ela passasse pelo mesmo que ele passou. Eu só queria ser um bom exemplo. E foi difícil para mim ser tão jovem e estar na indústria e não saber para onde voltar e todos, sabes, me dizendo que me amam e, sabe, apenas virem as costas de ti em um segundo. Eu só quero protegê-la, sabes? Não quero que ela passe por nada que eu passei. Eu não quero que isso se aponte a ninguém. E falando em polêmicas, não podemos esquecer da relação entre P. Diddy e Jay-Z. No início, os dois eram amigos próximos, compartilhando o sucesso na indústria musical. Mas conforme Jay-Z foi crescendo como empresário e criando seu próprio império, essa amizade se transformou em uma rivalidade silenciosa. Dizem que a disputa era por poder, dinheiro e até influência no mundo da música e dos negócios. Embora ambos mantivessem a cordialidade em público, boatos circulavam de que eles competiam entre si em quase tudo, desde quem era mais influente até quem dava as festas mais memoráveis. A tensão chegou a tal ponto que em alguns círculos era dito que Diddy sentia ciúmes do sucesso de Jay-Z, que acabou se tornando bilionário antes dele. Agora, as festas de Diddy. Bom, essas merecem um capítulo à parte. Ele é conhecido por dar as festas mais selvagens e bizarras de Hollywood. Relatos de quem esteve por lá dizem que era tudo um exagero sem fim. Luxuosas mansões, convidados super famosos e, claro, as histórias de bastidores que davam o que falar. Algumas festas de Diddy tinham regras estranhas. Teve uma festa onde ele mandou instalar salas secretas, onde ninguém sabia o que realmente acontecia. E isso levantou muitas suspeitas. Além disso, rolavam boatos sobre orgias e comportamentos estranhos que envolviam os próprios convidados. Teve até quem dissesse que os celulares eram confiscados para ninguém registrar nada. Era o tipo de festa que, se você não está satisfeito, vista a roupa e vá embora. Mas entre todas as polêmicas foram as acusações de abuso e violência que realmente mudaram o rumo da carreira de Diddy. Ao longo dos anos, várias mulheres vieram a público acusá-lo de agressão, abuso emocional e controle extremo. As acusações variavam de coerção a abusos físicos, e a lista de mulheres dispostas a falar só cresceu com o tempo. Em 2024, a situação chegou ao limite. Ele foi acusado e preso por extorsão e tráfico sexual. Para muitos foi um choque ver um dos maiores nomes do hip-hop mundial indo para a prisão. Mas para aqueles que acompanhavam as histórias sombrias por trás das manchetes de sucesso, o fim parecia inevitável. Diddy construiu um império, mas parece que o preço disso foi alto demais, especialmente para quem se envolveu com ele. Entre festas bizarras, relacionamentos tóxicos e amizades complicadas, essa história chegou a um ponto que ninguém esperava, ou pelo menos, quase ninguém. Se gostou dessa história, já deixa o like e comenta qual bizarrice dessas festas de Diddy te deixou mais chocado. A gente se vê no próximo vídeo.